Anteriormente, vocês acompanharam o painel Aprendizados e Inovações para o Futuro do Transporte sobre Trilhos. Daqui a pouquinho, teremos um outro painel. Mas antes, eu quero convidá-los para visitarem os estandes virtuais, que estão lá no Metrofair Lounge das empresas Backroom, BYD, Genetec, Linha Uni, Metros e da Thales. O senhor José Antônio Fernandes Martins, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, o CIMEFRE, também enviou uma mensagem para a Semana de Tecnologia Metroferroviária. O senhor Martins é graduado em Engenharia Operacional pela Universidade de Caxias do Sul, com MBA em Gestão Organizacional pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos conferir a mensagem do CIMEFRE? Eu queria, neste momento, cumprimentar a todos os conselheiros, vice-presidentes e diretores na EMESP, aqui representado pelo nosso querido amigo conselheiro Pedro Machado, e aos nossos vice-presidentes, diretores e associados do sindicato nosso, o CIMEFRE, que eu tenho a honra de presidir, e que estamos juntos nesta notável 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária da EAMESP, bem como o 5º Seminário de Infraestrutura para Transportes Ferroviários. Muito obrigada, senhor Martins. O tema do congresso é Trilhos para um Futuro Sustentável. O próximo painel está bem alinhado com a pauta de Semana de Tecnologia. Nós sabemos que esforços na redução dos custos operacionais de uma linha de transporte de passageiros são necessários para aumentar a atratividade de investimentos para a expansão da rede. No painel de agora, serão abordados os aprimoramentos na gestão operacional das linhas, os ganhos com a maior automação da operação, redução do consumo de energia, digitalização, coleta de dados e segurança cibernética, inovação em sistemas diversificados de transporte, integração de redes e o aprimoramento da mobilidade nas cidades. Os nossos convidados são Aliandro Ribeiro. O senhor Aliandro é gerente técnico corporativo de material rodante e operação da BYD Brasil. Teremos o senhor Antônio Márcio Barros Silva, que é gerente de operações do metrô de São Paulo. Também conosco, senhor Daniel Pires da Silveira Loureiro, gerente de operações da linha Uni, linha 6. Teremos conosco também senhor Marcos Koester, CEO da Aeron Mobilidade. O Eric Melo, especialista em desenvolvimento e Data Protection Officer da Genetec. A moderação do painel é realizada pelo senhor Felipe Kopsch, que é engenheiro no metrô de São Paulo e vice-presidente de Administração e Finanças da AEAMESP. Lembramos que é possível participar com perguntas através do chat que está disponível. Vamos agora acompanhar o painel Novas Tecnologias e o Futuro da Mobilidade. Sejam todos bem-vindos, senhores. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra, pela abertura. Sejam todos bem-vindos ao segundo painel desta tarde.
É com uma satisfação estar aqui com todos vocês. Antes de começar, eu gostaria de informar aos presentes que esse painel está estruturado da seguinte forma. Cada um dos debatedores terá cerca de 10 a 12 minutos para fazer uma primeira apresentação sobre o tema. Na sequência, está previsto cerca de 20 a 30 minutos para o debate. E, por fim, 10 minutos reservados para perguntas e respostas. As apresentações seguirão uma sequência previamente acordada com os debatedores. Primeiramente, teremos apresentações com a visão das operadoras, linha Uni, ou linha 6, e o metrô de São Paulo. Na sequência, teremos a perspectiva do futuro tecnológico pela Genetec, como provedora de soluções para o nosso setor. Por fim, porém não menos importante, já que o material rodante é o grande protagonista no transporte metroferroviário, serão abordadas inovações e o ineditismo em novos sistemas de transporte. Vamos começar então com o Daniel. Daniel, por favor, nos fale um pouco sobre como a operação da futura linha 6 vem sendo estruturada, considerando as novas tecnologias e todo o contexto de mudanças que foram aceleradas com a pandemia. Primeiramente, agradeço, Felipe, pela oportunidade que a MESP está dando aqui para mim e para a linha Uni. Agradeço a linha Uni pela confiança e por me dar esse espaço para a gente falar um pouco sobre essa linha que será tão importante para a cidade de São Paulo. Eu vou falar um pouco hoje sobre mudanças na mobilidade e sobre algumas das inovações que a linha Uni vai implementar no projeto da linha 6. A mobilidade vem sendo muito transformada, sobretudo nesse último período. O Covid modificou significativamente os hábitos das pessoas e, por consequência, como essas pessoas se locomovem, se movimentam. Porém, nesse mesmo período, ocorreu um fenômeno com a digitalização, que não havia sido esperado ou planejado em nenhum dos cenários prévios. Porém, a digitalização correu muito mais do que esperava-se. Com a digitalização, muitas mudanças nos trabalhos estão sendo esperadas. Há quem diga que até 2030, 50% dos trabalhos que hoje existem, de alguma maneira, vão ser modificados. Uns vão deixar de existir, outros vão passar a ser um pouco diferentes. Essa digitalização também viabilizou, nesse momento de pandemia, a implementação do home office. E com o home office, uma modificação significativa no uso do terreno. Ou seja, agora é possível que uma pessoa que more em Itupeva ou em Jarinu trabalhe numa empresa em São Paulo e chegue às 8 horas da manhã sem pegar trânsito. Isso porque essa pessoa vai trabalhar em home office. Mas não somente a digitalização e esse impacto da digitalização a gente pode sentir. A gente também, com as novas tecnologias e mudanças na mobilidade, a gente começa a caminhar para um mundo onde as distâncias se tornam cada vez mais relativas. Novos sistemas, como, por exemplo, o trem intercidades, que está sendo desenvolvido agora, vai fazer com que uma pessoa, um campineiro, possa trabalhar em São Paulo e, quem sabe, ser um passageiro frequente da linha Uni ou do metrô de São Paulo. Quem sabe com o Hyperloop e os seus 1.200 km por hora, num futuro mais adiante, a gente possa ter um curitibano sendo um passageiro frequente da linha Uni e do metrô de São Paulo. Os nossos passageiros, as pessoas, cada vez mais focam na qualidade de vida e cada vez mais estão interessados em serviços de alta performance. Vivemos em um mundo ansioso. E as pessoas acho que começaram a descobrir que o tempo não é dinheiro. O tempo é vida. E a vida acaba. Um futurólogo, se chama Gary Leonard, escreveu um livro que se chama Tecnologia versus Humanidade.
E ele fala que as máquinas são boas em fazer, em repetir, têm velocidade, em monitorar. As pessoas são boas em criatividade, em intuição, em decisão, em ser. Acredito que a junção desses dois mundos é o que vai nortear as inovações e as mudanças tecnológicas daqui para frente. A inovação tem que ser feita buscando a experiência dos passageiros e dos operadores. A inovação por si só não é nada. A inovação tem que entregar valor, tem que aportar alguma coisa. Em 2025, a linha Uni vai ser inaugurada. Eu não sei o que vem por aí, como o mundo estará até lá. Mas eu sei que a Brasilândia vai estar mais perto do centro de São Paulo. Falando um pouco das inovações e das tecnologias que a gente está utilizando na linha 6, uma tecnologia que veio para ficar é fazer projetos e construções utilizando a metodologia BIM. Essa estação é a Estação Santa Marina, toda projetada em BIM 3D. A gente consegue ver aqui as portas de plataforma, a gente consegue ver as escadas rolantes, os diferentes ativos. Nesse momento de projeto, já é possível iniciar a inclusão de informações relativas à operação e manutenção, ou seja, planos de manutenção, última manutenção realizada, quando será a próxima manutenção realizada, parâmetros importantes para a vida útil dos ativos. E esses parâmetros, naquele processo de a máquina fazer com mais velocidade, poderão ser descarregados numa base de dados e carregados num CMMS, ou seja, num sistema de gestão de manutenção. Não mais será necessário aquele trabalho complexo e grande de fazer isso de maneira manual. E o contrário também é possível. Ou seja, é possível você fazer a atualização do banco de dados vindo do sistema de gestão da manutenção e carregar no modelo 3D para que, de maneira visual, dentro do modelo 3D, se veja e se controle as informações importantes para a manutenção e para a operação. Uma construção em modelo 3D como esse facilita demais a atuação das equipes ao longo da vida útil, porque você consegue desenvolver soluções buscando e navegando pela estação. As inspeções para a medição de quantos metros de cabo ou onde vão instalar um equipamento vão ser bastante diminuídas, isso é ganho. Isso está diretamente ligado à eficiência do trabalho. E no futuro próximo, com esse advento que nós estamos vendo agora dos sensores IoT, é possível que num modelo 3D consigamos ter alarmes e alguma integração com sistemas de manutenção preditiva. Também no projeto da linha 6, estamos utilizando bastante simulações em 3D. Esse vídeo que está passando aqui ao fundo é um exemplo da estação João Paulo I, em que todo o dimensionamento e a localização dos equipamentos está sendo feita considerando o fluxo de passageiros. Isso já é utilizado, mas estamos fazendo desde a concepção do projeto, utilizando isso. E isso vai ser muito positivo para grandes eventos, em que a gente pode simular com antecedência como vai se comportar o sistema com um grande pico de passageiros em um dado momento. Também estaremos utilizando, na linha 6, modelos 3D como esse, para fazer simulações mais complexas, como a simulação de incêndio. Então, como que se comporta a fumaça dentro de uma estação nas diferentes modalidades de operação do sistema de ventilação. Um outro passo muito importante é o centro de controle. No centro de controle, nós estaremos instalando um sistema, que é o SAM, que tem como foco o apoio à manutenção, onde todos os ativos instalados no sistema
enviarão informações online. Essas informações de status, de alarmes diversos de cada um desses ativos, vão fazer um Big Data, que pode ser utilizado de muitas maneiras. Esse Big Data, com um motor preditivo, que também vamos desenvolver ao longo do projeto, vai transformar, logo de partida, um modelo de manutenção mais eficiente, um modelo de manutenção baseado em dados, um modelo de manutenção que, ao longo do tempo, vai ser cada vez mais preditivo. Ou seja, não mais atuaremos somente por tempo, atuaremos baseados em dados, atuando nos equipamentos na hora certa, no momento adequado, e não envidando esforços ou gastando recursos quando não se faz necessário. Todas essas informações dentro do centro de controle fazem com que esse centro de controle seja um centro de controle mais inteligente, um centro de controle com o maior nível de automação, tem uma tomada de decisão mais rápida, uma tomada de decisão mais acertada e, por consequência, uma melhoria significativa na experiência de cada um dos passageiros, dos usuários que teremos em nosso sistema. Em um mundo como esse, em que cada vez mais entramos em sistemas modernos, sistemas tecnológicos, sistemas em que a vida útil e as mudanças tecnológicas são muito acentuadas, alguns temas se tornam muito importantes para uma operadora. A gestão da obsolescência, os equipamentos são modificados e estão obsoletos muito mais rápido do que antes. A segurança cibernética, todos nós em sistemas de TI estamos passíveis a algum tipo de ataque cibernético. E a gestão de ativos, ou seja, investir o dinheiro, investir os recursos no local certo, na hora certa, para trazer o maior valor possível para a empresa e para a cidade, é algo que cada vez se torna mais importante. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui com vocês e gostaria de terminar falando uma coisa. A gente está passando por um momento de mudança e eu gosto de frases e eu vi um inglês que se chama William Pollard, que morreu em 1893, e ele falava de inovação a seu tempo, que dizia que o mundo muda bastante, e mudar é sempre difícil, mas não mudar é fatal. Então, eu acho que a gente tem sempre que ter isso em mente para pensar para onde vamos e como agimos como sociedade. E a linha 6 e a linha Uni tem isso dentro dos nossos pensamentos para o futuro também. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. É isso daí, Felipe. Legal. Obrigado, Daniel. Muito bom pelo seu panorama aí. Parabéns. Vamos agora para o Antônio Márcio. Antônio Márcio, agora é contigo. Nos fale um pouco sobre as ações que o Metrô de São Paulo vem fazendo para aprimorar os processos e a gestão operacional das linhas existentes. Por favor, você já pode compartilhar a sua apresentação agora. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que participam desse painel. Deixa eu ver aqui. Nossa, tecnologias. Está aqui. Primeiro, eu quero agradecer o convite para poder estar participando desse painel aqui. Fiquei muito feliz. Desculpa que minha apresentação já está no final. Vou começar de novo aqui. Eu acho que é muito importante aquilo que o Daniel comentou, né, de tudo que dessas mudanças que nós estamos passando no mundo, né, não tem jeito, o Covid nos forçou a essa mudança, né, e você teve que se reinventar, não teve outra coisa a fazer, né. Eu sei que esse termo já está muito batido, mas eu acho que não existe outro mais apropriado para isso. E não tem, mas só que nós temos algumas notícias boas nesse caminho, né, e como nós vamos estar aqui falando um pouco de novas tecnologias, metodologias, o futuro da mobilidade, né, em novembro do ano passado, nós fizemos uma pesquisa de satisfação dos nossos passageiros, né, e
E nós descobrimos o seguinte, que 95% dos nossos passageiros que nós transportávamos antes da pandemia estão dispostos a voltar a utilizar o nosso sistema. Né? É que hoje, como o Daniel falou, mudou tudo, as pessoas estão em home office, então, né, muitos perderam, inclusive, o próprio emprego, né? Mas isso é muito importante para nós, porque mostra como o nosso sistema, independente de ser público ou privado, estou falando aqui do metrô no geral, é um sistema de transporte confiável, né, um sistema de transporte ágil e, acima de tudo, né, um sistema de transporte que nós temos a população junto de nós. Então, isso é muito importante. Né? E, diante de toda essa situação, nós tivemos que buscar o equilíbrio para a empresa, né? Equilíbrio financeiro, equilíbrio mesmo nos processos, equilíbrio em tudo. Né? E aqui dentro do metrô de São Paulo, nós temos um tripé aí, que é a nossa diretriz, que é você sempre ter um custo baixo, um desempenho alto e a imagem da empresa sempre alta. Né? E eu fico muito contente quando eu vejo a apresentação do Daniel, que mesmo nós, por ser um metrô público, mas é um metrô muito à frente do seu tempo. Né? Tudo aquilo que surgiu de novo dentro no sistema metro ferroviário, pelo menos aqui no Brasil, sempre o pioneiro era o metrô de São Paulo. E hoje você poder ter outras empresas, como a linha 6, né, a Uni, né, você ter a própria CCR, né, você hoje consegue olhar do lado e se balizar, né, fazer um benchmark com relação ao que você está fazendo. E hoje o futuro que o Daniel colocou, eu concordo plenamente com relação a isso, né? A gente sempre assistiu Fórmula 1, vendo a questão de telemetria, né? Pô, sempre achamos legal você ter todas as informações do carro. Quer dizer, hoje nós temos todas as informações do trem, nós temos informações da escada rolante, nós temos informação de subestação, eu sei como é que comporta uma fonte de um equipamento. Então, quer dizer, isso para nós é muito bom. E se eu tenho toda essa tecnologia, eu não posso mais trabalhar da mesma forma como eu trabalhava. O meu empregado não pode ser da mesma forma como ele sempre foi. Né? Nós temos que hoje olhar para o futuro de uma forma diferente. Né? Eu acho que dentro nós temos hoje toda a questão da inteligência artificial, que eu vou falar um pouco mais para frente, como o Daniel colocou também, toda a questão da simulação, que é importantíssimo isso, né, para o sucesso do teu projeto. E hoje, se nós temos toda essa condição, por que eu preciso fazer com que o meu funcionário leia manual ou procedimento para poder tomar uma decisão, se a máquina pode fazer isso para mim? Né? Eu acho que o profissional do futuro ele vai usar a inteligência dele para aquilo que realmente necessita do uso de algo diferenciado, que é isso que nós temos. Né? E temos que tirar das decisões do ser humano, e aquela que é possível passar para a máquina, vamos passar para a máquina. E falando um pouco de novas metodologias, né, devido a toda essa questão, né, da pandemia, foi o que eu falei no painel anterior. No dia anterior à decretação da pandemia, nós estávamos transportando 3.800.000 passageiros, quer dizer, 10 dias depois nós estávamos transportando no dia útil 649.000 passageiros, quer dizer, é um baque muito grande para nós, ainda mais nós, uma empresa que dependemos da questão financeira, que é da arrecadação, né, que é passagens, que é dos nossos passageiros, né. Houve a queda também com relação à receita não tarifária, porque da mesma forma que chegou a crise para nós, chegou a crise para os lojistas, que hoje, né, alugam espaço nas nossas estações. Então, tudo isso nós tivemos que olhar. Né? E um dos gastos muito importantes que nós tínhamos aqui é com relação a treinamento. Né? Nós, a empresa do metrô, a gente preza muito pela questão do treinamento dos nossos empregados. E o custo era muito grande. Então, nossa área de engenharia aí teve essa oportunidade de sair na busca de uma solução. E a solução que ele encontrou dessa nova metodologia é uma nova metodologia chamada OKR, né, que é Objetivos e Resultados Chaves, tá, que é uma metodologia de gestão de abordagem simples, com o objetivo de definir metas e criar alinhamento e engajamento em torno de resultados mensuráveis da empresa, né, via aumento de resultados financeiros e operacionais e manter a empresa alinhada e focada sempre nas melhores práticas. Então, é aquilo, né, do ambiente que nós estávamos lá, não digo acomodados, mas nós tínhamos controle de uma situação, daqui a pouco veio esse tsunami do coronavírus, né, essa coronanami, né, onde teve a questão do ambiente volátil, incerto, complexo, tudo isso que apareceu na nossa frente, um ambiente frágil, ansioso, não linear, né, incompreensível, que aparecia ser muitos problemas para nós, mas acabou sendo uma oportunidade, e essa oportunidade foi a gente buscar uma metodologia que fosse uma solução e trouxesse benefícios para nós, que eu vou estar falando um pouco aqui para frente.
E o OKR é uma cultura de alto desempenho, com foco no resultado coletivo, em todos os envolvidos são protagonistas, isso é importante, quer dizer, todos aqueles que estão no processo, eles são protagonistas daquilo que eles estão fazendo. E eles, como protagonistas, têm esses superpoderes que estão aqui. Ele tem o poder de aumentar o engajamento, de melhoria da avaliação do clima organizacional, aumento de produtividade, monitoramento contínuo do progresso. Então, é uma metodologia que nós estamos utilizando agora na nossa área de treinamento, coordenada pelo Jackson, pelo engenheiro Jackson da Locha, né? E é uma metodologia que está trazendo um resultado para a gente, um ganho fantástico. Inclusive, eu vou estar colocando um pouco dos resultados aqui, só para você ter uma ideia. Em 2019, nós gastamos 43 mil horas, quase 47 mil horas, homem, de treinamento. Aplicando essa metodologia, se nós chegarmos em 2021, nós estamos com 21 mil horas. Quer dizer, a nossa meta é tentar chegar pelo menos a 50% disso. O que eu economizei de dinheiro, de tempo, de disponibilidade do empregado, quer dizer, ao invés de ele estar em uma sala de treinamento, hoje ele está no seu local de trabalho mais tempo, podendo prestar o serviço que é a nossa atribuição fazer. Então, quer dizer, tivemos que buscar algumas soluções aí para poder estar viabilizando o nosso negócio. Independente de ser uma empresa pública, o Metrô de São Paulo é uma empresa que ela sempre operou no azul. É uma empresa independente do governo do estado. Então, tudo isso que foi feito pelo metrô, está sendo feito pelo metrô, é buscando manter essa independência, né? E isso, para nós, é uma questão de honra, né? Em cima do treinamento também, né, nós optamos pela questão da realidade virtual, né? Viemos aqui com um projeto que foi mais um desafio dado para a equipe de engenharia nossa, e trouxeram essa proposta que nós já estamos aplicando, que é o desenvolvimento de protótipo de treinamento utilizando realidade virtual, né? Um treinamento que promove a imersão e simulação de maneira bem realista, e já existem estudos que você consegue ter uma retenção superior a 90%. Quer dizer, para nós é ideal, eu diminuo o tempo de treinamento, eu diminuo o tempo de disponibilidade do meu empregado na minha estação para dar o seu atendimento, e ainda crio uma metodologia moderna e que me dá uma retenção superior a 90%. Quer dizer, para nós é um resultado fantástico com relação a isso. E, claro, e a oportunidade também de a gente melhorar nosso desempenho do quadro operativo, além de treinamentos, evitando até deslocamento, né? E a gente consegue ter uma utilização mais racional dos nossos ativos aí. Outro ponto importante que tocou no assunto aqui o Daniel é com relação ao monitoramento de redes, né? Porque todos os nossos sistemas hoje são computacionais, não tem outra forma. E nós precisamos tomar esse cuidado, precisamos estar sempre alerta, né? Precisamos ter toda essa proteção, porque nós temos ameaças hoje, né? Então, diante disso também, né, ficou muito bem definido aqui dentro da diretoria de operações a questão da diferença da TI para TO. E hoje que nós aplicamos aqui é a questão da TO, porque são equipamentos operacionais, né, que se falhar ou nós tivermos alguma ameaça, corremos grandes riscos, então nós temos que estar sempre monitorando esse tipo de sistema para que a gente não possa, para que esses riscos possam ser eliminados, né? E através também nós estamos fazendo implantação de usuários e senhas, software para poder estar monitorando tudo isso aí, backups de contingência, quer dizer, tudo que a gente está buscando no moderno, no mercado, inclusive com conhecimento, né? Nós tivemos alguns anos atrás, recebemos aqui um representante lá do Imperial College de Londres, e ele também presta serviço para o governo britânico com relação a essa questão de seguro, né? Seguro cibernético, quer dizer, que tem nos orientando para que a gente pudesse tomar toda essa decisão e seguir esse caminho aí. E o gerenciamento de rede nossa passa por dois caminhos. Primeiro é a criação do NOC, do CCOX, que eu já vou falar um pouco para frente, guarda esse conceito que é muito importante para nós também, a questão do conceito X, que é o conceito da experiência, né, que nós vamos estar integrando os equipamentos de maneira dinâmica e vai possibilitar o gerenciamento centralizado para nós. Mas para tudo isso ser implantado, a gente também tem um grande desafio, que é a mudança da cultura das pessoas, né? Nós nunca trabalhamos dessa forma, agora estamos sendo obrigados a trabalhar de uma forma até traumática, né? Que não foi vamos dizer assim, uma transição tranquila, e isso é um grande aprendizado para nós. Nós vamos ter que trabalhar com a questão da mudança da cultura de todo mundo aí. Com relação à gestão de energia,
também outro fator importante para nós, eu estou correndo um pouquinho pela questão do tempo, né? Hoje não adianta, o nosso sistema é alimentado por eletricidade, então não tem como não a gente tentar fugir disso. Eu não consigo colocar bateria, eu não consigo colocar volante de inércia, eu não consigo fazer nada para poder movimentar meus trens. Mas eu consigo fazer o seguinte, alterações para poder ter uma economia. Né? Só para citar um exemplo disso, com relação a só esse ano, nós estamos tendo um crédito no primeiro semestre em torno de 7 milhões de reais junto à Câmara de Compensação de Energia Elétrica. Significa que nós conseguimos otimizar o nosso consumo. E com isso deixamos de consumir aquilo que estava contratado e agora nós estamos recebendo esse crédito. Temos várias chamadas também públicas, aí, chamamentos públicos de projeto de eficiência, inclusive tem um que nós vamos estar substituindo 18 mil lâmpadas LED, com financiamento a fundo perdido aí pela Enel, né, em torno de 1,7 bilhões de investimento. Projetos de geração de energia renovável, estudos de projeto de autoprodução de energia, também com o intuito de reproduzir, né, de produzir toda a energia que nós utilizamos no metrô de maneira renovável, né, que é super importante. E temos um comitê de energia aqui também, formado por pessoas de várias áreas aí, que buscam essa solução para a gente poder estar melhorando o que diz respeito à gestão da nossa energia dentro do metrô. Estamos também com um sistema de monitoramento importante, né, porque para o metrô, o nosso passageiro, a gente não quer vender somente uma viagem para ele, nós queremos vender uma experiência boa para ele dentro do nosso sistema. Então, que ele tenha a melhor experiência possível desde que ele entra até que ele sai do nosso sistema. Com isso, também nós estamos implementando um sistema de monitoramento eletrônico inédito aí nos metrôs, pelo menos feito pela própria empresa, onde nós vamos estar instalando 2.607 câmeras, juntando com mais 2.500 que nós temos, né, substituindo câmeras analógicas por digitais, um armazenamento de 6,5 petabytes, né, um storage nosso aqui, que a gente precisa segurar essas imagens por até 30 dias, rede de transmissão de 10 gigabytes, quer dizer, módulo com sistema forense, onde a gente pode, né, fazer rastreabilidade, identificação de pessoas, reconhecimento facial. Eu posso identificar, por exemplo, pessoas com intenções suicidas, se eu passar as características dele, que é um trabalho muito forte que nós fazemos hoje junto ao Corpo de Bombeiro, que é a identificação e a correta abordagem de tentantes de suicídio. Quer dizer, eu colocando esses algoritmos no meu sistema, eu vou conseguir identificar e prontamente estar fazendo a correta abordagem, né, e evitando essa, vamos dizer assim, todo esse grande problema, né. E agora, o que é o mais importante para nós, para a gente enfrentar todo esse momento e olhando para o futuro, é isso, é a questão do conceito X, né, que é nós estarmos pensando no ser humano, né, nós estarmos estudando a questão de todos os projetos que nós estamos fazendo, nós estamos olhando para as pessoas, olhando para os nossos empregados, olhando para os nossos passageiros, olhando para aqueles prestadores de serviço nossos, para a gente possa estar tirando o melhor e estar fazendo todas as implantações desses novos projetos nossos, né? E como nós queremos ser vistos como empresa, né? Isso aqui foi tirado em cima de uma pesquisa de satisfação com os passageiros, que nós perguntamos isso para os nossos passageiros, e nós queremos ser visto isso como uma pessoa de 35 anos, contemporâneo, empreendedor, inovador, né, que seja confiável, que os nossos passageiros sintam confiança no nosso serviço, que seja educador comunicativo, que tenha uma comunicação eficiente, um acolhedor, humano, assertivo, resiliente, flexível. Né? Então, o conceito X, ele é um elemento que integra todos os nossos projetos e traz para dentro dos nossos projetos as experiências e as vivências dos nossos passageiros, dos nossos empregados aí. Claro, juntando com toda a questão da tecnologia e toda a parte de projeto também. E para fechar isso aqui, esse é um projeto, né, de estação X, que nós chamamos, né, a questão da experiência, que nós estamos olhando aí para o futuro, que tipo de estação que eu quero em 2030, eu quero uma estação que seja mais autônoma, que dê, né, todas as condições para que os nossos passageiros, independente de ser passageiro comum ou com alguma deficiência, ele possa se locomover para as nossas estações de forma autônoma, sem depender tanto de ser humano, sem depender tanto do atendimento, né, dos nossos empregados, e mesmo as nossas estações, ela tem que funcionar a gente brinca no ATO, né, em automático isso aqui. E vamos trabalhar muito mais com monitoramento, como aquilo que o Daniel também colocou. E lembrando o seguinte, que todas as decisões têm que ser tomadas sempre centradas nas experiências dos nossos passageiros e funcionários, né. E o CCOX, que é uma reestruturação do nosso centro de controle, né, Centro de Controle Operacional do Metrô, que a última reforma foi feita há 24 anos, vocês sabem que tudo que é componentes eletrônicos, 5 anos já são obsoletos, né? Então nós estamos fazendo uma reestruturação para deixar um CCO mais flexível, né, com a maior flexibilidade,
trazendo para junto de nós o sistema de monitoramento de ativos da manutenção, trazendo para junto de nós o monitoramento da segurança, para que a gente possa trabalhar de uma forma muito mais ágil, criando condições, para que eu possa criar CCOs de contingência, porque caso eu não possa operar por qualquer motivo, eu tenha condições de manter a minha operação, mas sempre focando na experiência dos nossos empregados aí, na experiência dos nossos passageiros também. E com isso a gente está construindo hoje o metrô do nosso futuro. É isso, desculpa por ter passado um pouco do tempo, mas eu agradeço a oportunidade de estar apresentando um pouquinho aí nessas novas tecnologias, metodologias aí, futuro da mobilidade da Gerência de Operações do Metrô de São Paulo. Obrigado aí. Muito bom, muito obrigado, Antônio Marcos, sensacional. Vamos lá, então. Vamos lá, o Eric. Nos fale um pouco o que vem pela frente aí, em termos de aprimoramentos em sistemas e soluções tecnológicas, voltadas para a operação comercial de linhas metroferroviárias. Vamos lá, gente. Obrigado, Felipe. Obrigado também a MESP pela oportunidade de estar falando, aos colegas aí pelo tempo e pela oportunidade desse debate. Eu achei bacana as duas primeiras apresentações que trazem muitos links aqui para um pouco do que eu vou falar. E vamos lá, então. Começando aqui, eu vou falar um pouco sobre a evolução da tecnologia aplicada a sistemas de segurança e como que essa evolução permitiu que esses sistemas dedicados exclusivamente no início a monitoramento se transformarem em plataformas de gestão e de inteligência, de apoio à decisão e operação, e para onde que essa evolução toda aponta, né? Onde que a gente deve estar aí daqui a alguns anos em um futuro próximo, né? Vamos lá. Só contextualizando um pouco, né? Dentro dessa indústria de segurança eletrônica, houveram duas grandes mudanças. Na verdade, uma grande mudança que aconteceu lá em 1996, com a criação da primeira câmera IP, que foi o que abriu as portas para o que a gente vive hoje, para muita coisa do que foi apresentado agora pelo Antônio Márcio, né? Analíticos de vídeo, ou seja, aplicações, né? Utilizar o sistema de segurança para aplicações que não necessariamente ligadas diretamente à segurança física, né? Mas para diversas outras aplicações. E onde eu diria que a gente está agora, né, nesse momento aqui, no início de uma nova transição, no início de um novo game change aqui, para o que a gente está chamando de uma geração aqui, nesse contexto da segurança eletrônica, de convergência, de unificação, né? E quando a gente fala de convergência, a gente pode trazer aqui, acho que essa animaçãozinha mostra bem, são as diversas disciplinas antes aplicadas exclusivamente para segurança, né, onde uma câmera de vídeo era para monitorar o ambiente e basicamente você tomar uma ação baseada em algo já ocorrido, né, uma investigação, uma prova, algo assim, sistemas de alarme para detectar uma intrusão, algo assim, de incêndio, etc., né? E o que a gente consegue perceber já hoje, uma tendência forte, foi algo bem também explorado aqui pelo Daniel, é a utilização de todos esses sistemas, essas aplicações e esses dispositivos, esses hardwares aqui, como sensores efetivamente IoT, né, como data points que coletam dados das mais diversas, ativos aí, das mais diversas disciplinas diferenciadas, enviam esses dados para uma plataforma, e aí vem a ideia da convergência, né, para uma plataforma unificada que vai tratar, analisar, correlacionar e consolidar esses dados desses diferentes dispositivos, dessas diferentes disciplinas, e vai entregar como output, depois de todo esse processo, uma informação que seja valiosa para o operador e para a operação, e até entregar, né, utilizar essa informação como subsídio para uma tomada de decisão automática ou automatizada, né? Só para tentar ilustrar um pouquinho, um exemplo bem
bem simples aqui que a gente poderia tratar, por exemplo, quando um trem é recolhido depois da operação, né? Através de diversas disciplinas que normalmente são gerenciadas por sistemas ou plataformas independentes, a gente poderia ter a consolidação de informação fazendo um health check desse trem, né? Verificar, por exemplo, se o sistema de iluminação está funcionando, se as luzes estão realmente ligando e desligando, verificar o estado, se elas estão ligadas nesse momento, verificar a integridade ali da solução de intercomunicação e sonorização, enfim, fazer realmente uma análise de saúde de todos esses dispositivos, consolidar isso e, além de entregar um diagnóstico detalhado, pode entregar também um veredito ou uma sugestão, né? Ó, esse trem aqui tá ok, ele pode circular, vamos embora. Esse trem aqui não deve sair antes de passar por uma manutenção nesses pontos que não estão funcionando da maneira adequada, né? E, inclusive, essa sugestão e essas indicações podem ser encaminhadas através dessa mesma plataforma unificada para diferentes equipes, né? Então, eu posso mandar ali para o operador responsável pela circulação, dizendo que esse trem não pode sair agora porque ele vai para uma manutenção. Posso enviar informação para outra equipe de manutenção, que são esses itens especificamente que precisam ser atacados, que precisam ser observados, né? Então, a ideia seria a gente realmente unificar as mais variadas disciplinas e entregar informação e automação relevante a esse ponto, né? E essa unificação pode trazer uma série de benefícios aí, além desse exemplo mais básico, vamos dizer assim, como, por exemplo, a conectividade aí nessas operações, né? A troca de informações, até usando esse mesmo exemplo que a gente deu agora, a troca de informações entre as diversas equipes dentro de um mesmo sistema, a troca de informações de diferentes sistemas, até a troca e compartilhamento de informações entre entidades diferentes, né, totalmente distintas da aplicação original, vai poder ser muito mais rápida e muito mais dinâmica, muito mais fácil, né? E com a menor intervenção humana possível, né? Então, entregando ali para o operador, né, a pessoa que precisa tomar a decisão final, já o dado mais processado, né, e realmente uma base para que ele possa tomar a decisão baseado em dados efetivamente coletados e já tratados. As operações também serão mais rápidas, seguindo esse mesmo conceito aqui, uma vez que a plataforma vai processar e vai tratar e correlacionar todas essas informações, o operador ele vai tomar a decisão de maneira mais rápida, uma decisão mais precisa, né, já que toda a análise foi feita anteriormente. Isso também vai permitir que as equipes sejam multidisciplinares, reduzindo aí a demanda por equipes especializadas em determinada função, né? A gente ainda vai precisar, obviamente, dos especialistas, mas a gente pode imaginar ali um operador como um maestro ali regendo uma orquestra que tem um especialista ali de um instrumento, de outro, e que no final a composição, né, o fluxo de dados ali gera uma informação que é o output, no caso aí dessa analogia, é a sinfonia, e no nosso caso vai ser a operação efetivamente sendo realizada de maneira mais rápida e mais eficiente, né? Outra coisa bacana dessa unificação, que essa convergência e unificação pode trazer, é a facilidade do acesso a essas informações, né? Uma vez que a gente não vai mais depender necessariamente de um computador, um PC desktop para operar o sistema ou para receber essas informações do sistema, já que os dados serão transparentes, então vai ser irrelevante você acessar isso através de um computador, de um tablet ou de um celular. Os operadores podem circular pela estação e a plataforma consegue entender
Por exemplo, se acontecer um incidente em uma região, vai conseguir identificar qual que é o recurso, né, qual que é o operador que está mais próximo daquele incidente, vai acionar aquele recurso e vai vai munir ele de informações em nível de detalhes, né, do que aconteceu aquele incidente, pode possibilitar uma confirmação visual daquele incidente e pode até dar informações históricas. Falar, historicamente, quando esse incidente aconteceu, o tratamento foi esse, o resultado foi esse, e pode até indicar qual que seria a melhor abordagem para aquele tipo de incidente naquela ocasião, né? Isso vai fazer com que o operador que já está mais perto chegue mais rápido no local e seja muito mais preciso, mais cirúrgico na abordagem até a solução do incidente, a solução do ocorrido, né? As operações também serão aí mais inteligentes, né? Então, cada vez menos a gente vai depender de câmeras, de visualização de câmeras. Então, aqueles painéis de vídeo, né, os video walls com dezenas de câmeras exibindo imagem ali, vão ficar cada vez menos necessários, uma vez que vai ser possível a gente ter essa informação consolidada e sendo exibida para cada tipo de necessidade através de dashboards, né? Por exemplo, a gente pode ter uma câmera de vídeo fazendo uma estimativa de ocupação de uma plataforma e ela vai informar, vai analisar, né, quantas pessoas tem ali, quantas pessoas por metro quadrado, quantas pessoas estão chegando ali na plataforma, ou seja, nos últimos X minutos o volume de pessoas foi de mais 10 pessoas por minuto ali, e qual que é a vazão baseado na circulação de trens, né, quantas pessoas saíram dessa plataforma, e vai te dar isso já processado e dizer, olha, baseado nessas informações, baseado no volume de ocupação do próximo trem que vai chegar na estação, é prudente desligar a escada rolante para evitar algum acidente, né? Claro, essa ação de desligar a escada rolante pode ser totalmente automática, mas como é uma intervenção que pode afetar diretamente na integridade ali da operação e até dos usuários, a plataforma pode entregar para o operador todos os dados, todas as informações e deixar a decisão para o humano tomar, né? Além de dados ali atuais e tão precisos quanto a tecnologia vai conseguir entregar na ocasião da análise, ter também o lado emocional, né, a sensação, o feeling ali do operador, se é realmente viável desativar aquela escada rolante naquele momento ou se toma alguma outra ação, alguma outra posição, né? E, pegando esse ganchinho final aqui, ainda vai ser também necessário para uma série de ações a tomada de decisão ali humana, né? Uma intervenção humana em algum momento, né? E nesses casos, nesses momentos, a plataforma ainda vai conseguir gerenciar o processo, né? Um processo padrão otimizado, onde vai ter ali um processo registrado com várias etapas, e cada etapa vai ser entregue para o operador individualmente, então ele só passa para a próxima etapa quando ele concluir aquela etapa anterior, o que permite, por exemplo, que esse processo inteiro seja auditável, né? Então, desde o momento do incidente até o momento que o operador começou a trabalhar nele, quanto tempo que se passou, quanto tempo que o operador gastou para concluir essa tarefa antes de ir para a próxima, qual foi a ação que o operador fez para concluir essa etapa da tarefa, né? E baseado nessa ação, esse fluxo do procedimento pode ir para um caminho ou para outro, né? Então, se ele executou uma ação X, ele vai para um caminho, se executou a ação Y, vai para outro caminho, o que vai otimizar também a função do operador, já que ele não vai precisar ver toda a lista do procedimento, vai ver só efetivamente o que é necessário ser feito, baseado já nas ações reais realizadas, né? E também baseado, né, em cada ação do operador, é possível que a plataforma automatize uma reação, né? Então, no exemplo ali da escada rolante, né?
pode ser iniciado um incidente, um procedimento para que o operador comece a tratar, e uma das etapas pode ser ali a confirmação visual. Realmente a câmera, o analítico ali identificou o volume correto de pessoas, realmente o próximo trem está muito cheio, é prudente desligar a escada rolante. Então, baseado só na resposta do operador, isso pode ser feito de maneira automática. Decisão humana e automação do lado da máquina, né? E, em resumo, também para não estourar muito mais o tempo, o que a gente pode deixar como mensagem aqui disso é que cada vez mais a tecnologia, né, a plataforma unificada vai trabalhar para o operador, né, em relação ao que hoje, né, o operador trabalha na plataforma, certo? Então, é isso. Mais uma vez eu agradeço aí. Felipe, devolvo então a palavra para você. Obrigado, Eric, por compartilhar sua visão de digitalização, integração e adição de inteligência em sistemas. Muito interessante. Bom, vamos lá então. Vamos abordar agora novos sistemas de transporte. Leandro, é contigo. Nos fale um pouco sobre essa simbiose, o know-how na fabricação de dispositivos de armazenamento de energia com a concepção de sistemas de material rodante. Perfeito. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse painel com colegas de vasto conhecimento, né? Estou aqui aprendendo com cada apresentação de vocês. Além disso, gostaria de agradecer também a BioID, em especial, né, o Joubé, pela indicação de participar desse evento tão importante, né? Legal. Você pode compartilhar já a sua apresentação, Leandro? Perfeito. Bom, então vamos lá. Primeiro, para contextualizar, né, a nossa inovação tecnológica, né, que são as baterias de tração, né, e foi muito interessante ouvir as apresentações anteriores, principalmente do Daniel, do Antônio Márcio, em relação a esse viés operacional, porque esse é o link que a gente faz direto em relação a isso, né? Apesar de nós sermos fornecedoras, no qual nosso cliente, inclusive, é o metrô de São Paulo, nós também trabalhamos como, além de fornecedora, também como operadora em outro projeto. Então, a gente sempre se preocupa, né, nessa combinação, né, nessa integração entre fornecimento, tanto do material rodante quanto dos sistemas, mas também como é que a gente pode ganhar, né, em termos operacionais, em termos de economia, em termos de acessibilidade, né, e assim por diante. Então, continuando a caracterização, né, do objetivo final, que é mostrar a tecnologia, né, do modal do material rodante produzido pela BioID, né, hoje a gente trabalha, né, em um projeto, em uma PPP, né, lá na Bahia, lá em Salvador e no município de Simões Filho. Então, a gente trabalha diretamente aí nessa ligação, né, basicamente uma extensão de 21,2 quilômetros, né, que a gente chama a linha laranja, que é a linha longa lá, né, que conecta essas duas cidades. Só um ponto de atenção, a gente também tem uma integração lá na estação Acesso Norte, que integra com o metrô da Bahia, né, que hoje ela é operada pela CCR, e muito interessante ver a apresentação do Daniel, que mostrou aquelas simulações, né, do que acontece dentro da estação em relação à demanda, né, em relação à mobilidade, em relação à escolha de percurso,
né, que é uma coisa também que a gente está desenvolvendo lá, está fazendo lá, que baliza, né, e que define todas as nossas diretrizes e passos a serem tomados, né? Aqui em São Paulo, a gente trabalha no fornecimento de sistemas e material rodante para o projeto da linha 17 Ouro, né? Um ponto interessante, e é o link que eu vou fazer, né? A gente trabalha com modal, né, do tipo monotrilho, né? E com via elevada, né? E aí onde é que está a nossa inovação tecnológica? E levando, fazendo o link direto com a operação, né? Então, imagine, né, que nós temos uma condição, por exemplo, de falha, né, de fornecimento de energia entre duas estações, né? Então, claro, nós temos formas de atendimento, né, a resgate do usuário, né? Nós trabalhamos com passarelas de emergência, né, no qual pode-se haver uma evacuação ordenada, né, dos usuários até a estação mais próxima, né? Mas também hoje nós trabalhamos com a sensibilidade de que existem vários tipos de usuários, né? Então, nós temos usuários que têm algum tipo de deficiência em mobilidade, alguma restrição de mobilidade. Nós temos usuários, né, que podem sofrer com algum tipo de fobia, né? E, como operadora, nós temos que entender que o resgate de um usuário ele tem que ser feito da forma mais objetiva e rápida possível, né? Esse foi o nosso pensamento para o desenvolvimento das baterias de tração, né? A gente sabe que existem situações nas quais, se não faltar um fornecimento de energia, a gente pode, por exemplo, resgatar um trem com outro, né? Um trem bom com um trem em falha. Isso é possível. A gente tem também, mas isso demanda um certo tempo e também isso demanda algum tipo de impacto operacional, né? Então, a equipe de operação tem que fazer um arranjo operacional para minimizar da melhor forma o impacto, né, nas condições operacionais, e toda operadora sabe que existem níveis, né, de satisfação de usuários que têm que ser atendidos, né, parâmetros de satisfação, né? Então, colocando isso em contexto, qual foi a forma mais rápida de um atendimento a essa questão de falha e emergência operacional? Então, principalmente numa condição de um trem, né, que ele opera diretamente pelo CCO, né, um trem sem a necessidade de um operador para a condução. Então, em relação a isso, a gente sabe que a gente tem todo tipo de comunicação entre o material rodante e o CCO, né, que são mandadas mensagens, pode ser pelos mapas de linha, pode ser pelas telas de anúncio, pode ser pelo próprio PA do trem, né, mas, de qualquer forma, o tempo é muito importante. Então, nesse caso, o próprio CCO ele pode colocar o trem em modo de emergência, né, na qual será utilizado as baterias de tração. Então, basicamente, em uma operação normal, né, nós temos no material rodante, né, as sapatas coletoras, que elas recebem a alimentação do terceiro e quarto trilho, né? Essa alimentação ela vai diretamente, né, para os inversores de tração, que controlam, né, e alimentam os motores do trem, tá? Como também essa alimentação vai, né, para o controlador do gerenciamento de alta tensão, né?
esse gerenciador, esse controlador, ele converte, né, a tensão recebida, né, para 750, que alimenta o sistema de ar-condicionado e também o conversor auxiliar. Isso, né, mais uma vez, colocando a condição de operação normal. Pois bem, o conversor auxiliar, ele pega esses 750 e ele converte para a alimentação das baterias de baixa, né, nas baterias de 24, na bateria de 110, e aí onde é que está a grande diferença, né, na bateria de armazenamento e distribuição, né, que a gente chama de bateria de bordo aqui, que é de 690. Isso é uma consideração em uma operação normal, né? O que é que acontece? Em caso de emergência, o processo inverso ocorre. Então, nossas baterias, né, que elas receberam e armazenaram, né, durante a operação toda essa coleta de energia, esses 600, né, e esses 690, ele faz todo o percurso inverso, né? Então, ele sai daqui direto para o gerenciador de alta tensão, que joga de novo e converte essa energia de volta para os inversores de tração que alimentam, né, os motores de tração. E aí fazem com que o trem se movimente, né, em caso de falta de alimentação do terceiro e quarto trilho, falta de energia. Tá? E isso faz com que o trem seja transportado de forma segura, de forma rápida, de forma eficiente para a estação mais próxima, onde será feita a evacuação dentro da estação dos usuários e toda a logística operacional de restabelecimento da energia ou de recolhimento do trem vai acontecer de forma mais objetiva e prática por parte da equipe de operação. Tá? Outro ponto muito interessante a se citar, né, é que a gente tem um ganho também de economia em relação a isso. Só para dar um exemplo, o nosso pátio de manutenção vai ser feito lá em Salvador, né, ele não tem alimentação do terceiro e quarto trilho. Então, a partir do momento que o trem sai e ele entra na área de pátio de manutenção, esse trem ele é tracionado única e exclusivamente pelas baterias de tração, né? Onde, obviamente, lá no estacionamento tem pontos de carregamento das baterias de tração, mas veja que a gente não está consumindo na descida de trens e pico, no recolhimento de trens no vale, nas manutenções, nas trocas de material rodante, esse consumo, esse gasto de energia no geral, além do que, né, nosso trem tem uma frenagem regenerativa, né, que essa frenagem regenerativa também tem aí uma economia que por volta de 30% aí da economia de energia. Então, a empresa se preocupa muito com o gasto de energia, com a emissão zero de poluentes. Então, essa característica do trem, ela nos atende não só nesse escopo operacional, mas também em todo o escopo ambiental. E eu gravei, inclusive anotei, até uma frase que o Antônio Márcio disse, que o metrô, né, ele quer proporcionar, ele vende uma experiência boa, né, para os usuários. E isso não é só um pensamento de uma operadora, mas isso tem que ser o pensamento de todos que trabalham em relação ao benefício do usuário, que no final das contas, o grande, né, ou impactado, ou a pessoa que vai receber o melhor benefício em relação a isso.
né? Esse slide aqui mostra basicamente as características básicas, né, de cada bateria. Então, nós temos aqui, né, nós temos as nossas baterias de 24, né, que em uma operação normal, usual, ela basicamente ela é utilizada apenas para inicialização das cargas que são alimentadas por 24. Coloquei alguns exemplos aí para contextualizar, né? Tela de exibição, câmeras, alto-falantes, por aí vai. E em caso de emergência, né, esses sistemas eles têm uma capacidade de autonomia de aproximadamente 45 minutos, tá? Nós temos também, né, só um detalhe, essas baterias de 24, elas estão presentes em todos os carros da gente, tá? Temos também as baterias de 110, né, tem uma vida útil aí de 10 anos, é um tipo de bateria de fosfato de ferro e lítio. Essa bateria de fosfato de ferro e lítio é realmente a BYD, na realidade, ela é uma grande pioneira e desenvolvedora de tecnologia de bateria, né? Então ela tem um grande know-how em relação a isso, né? Então nós temos uma bateria aí de uma vida útil de 10 anos. Essa bateria ela vem acoplada a ela um gerenciador que ele controla tanto a temperatura como a tensão, né, do que está acontecendo na bateria. Então isso previne também falhas na bateria, né? E essa bateria de 110 ela já alimenta alguns outros sistemas, né? Como, por exemplo, o controlador de sistema de sinalização e de portas. E nós temos as grandes baterias, né? Que são as baterias de armazenamento e distribuição, que são também de fosfato de ferro e lítio. A BYD já está trabalhando em uma bateria que se chama Black Battery, que é uma bateria com um avanço tecnológico também bem interessante em relação a essa autonomia e a essa potência em relação de tração do trem. Então, basicamente, a função, como está descrito aí, né, ela lança a distribuição das cargas de alta no inversor auxiliar, e o inversor auxiliar ele distribui, né, para o inversor de tração que lança, né, essa alimentação para o motor do trem. Em caso de emergência, e aí você pode notar aqui nessa última parte, né, essa bateria de tração ela tem uma capacidade alta, né? Então, se você pensar em uma condição de trem vazio, que é uma condição no qual o trem ele está indo para o pátio de manutenção, né? Então, ela tem uma autonomia de 10 quilômetros, então é mais do que o suficiente para ir para o bloco de manutenção, ou ir para o estacionamento, ou entrar para a limpeza no lavador de trem, e por aí vai. E uma autonomia de 8 quilômetros, né, em uma capacidade de até a W3, né, que é 6 passageiros por metro quadrado. Então, basicamente, aqui, só para finalizar, é um apanhado de tudo que eu falei, né? Em caso de emergência, num conceito de trem em falha, né, as unidades de bateria de armazenamento a bordo fornecem a energia de tração do veículo, e as baterias de 110 e 24 fornecem a energia das cargas de baixa tensão, né? Por final, essa é a grande, como o nosso tema tecnologia versus mobilidade, esse é o grande ganho, né? E essa é a grande demonstração do modal que a gente está trazendo aqui para o Brasil, né? Que, além de ser um modal que atende todos os requisitos técnicos que são solicitados pelos nossos clientes, ele também traz todo esse apelo e toda essa preocupação operacional, né, com essa inovação tecnológica
e a possibilidade de transportar usuários de forma segura, né, de forma rápida, de forma eficiente, em caso de falha de trem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e volto a palavra para você, Felipe. Legal, muito legal, Leandro, toda essa flexibilidade operacional aí com as baterias e os ganhos na eletrificação do pátio. Obrigado por compartilhar conosco. Bom, agora vamos conhecer com mais detalhes as características do aeromóvel, suas vantagens e importância, já pensando no aeroporto brasileiro que mais transporta passageiros. Marcos Koester, é contigo, por favor. Ok, obrigado. Então, obrigado, Felipe, obrigado a todos. Uma saudação aí aos painelistas, né, a quem está acompanhando. Eu vou já colocar aqui a tela, né, para compartilhar aqui rapidamente com vocês, né. Só um instante, agora tem um monte de coisa aberta aqui. Onde é que está o PowerPoint? Está aqui o cara. Vamos ver. Tecnologia aeromóvel. Conseguem ver aí? Vou botar na tela cheia. Agora sim, tela cheia, beleza. Então tá bem. Bom, então tá. Bom, eu vou falar um pouco aqui, resgatar um pouco aqui nesses 10 minutinhos aqui, né, Felipe, a tecnologia aeromóvel, né? E esse processo é importante, né, que é o People Mover, né, do aeroporto de Guarulhos, né? Então, acho que isso é assim como o Leandro aí falou bastante aí da tecnologia elevada aí do monotrilho, né, e também do início dessas implementações de monotrilhos no Brasil, que é muito importante, né? Porque o monotrilho ele traz assim como o aeromóvel, que são sistemas em via elevada, né? Ele traz uma variável interessante, né? Que é a total recuperação do solo, né? Para o uso da cidade. Então, acho que isso é uma característica, né? Que contrapõe assim ao fato da via elevada, que sempre foi uma coisa muito contraditória, né? A sua interferência visual, tá? Mas o que está acontecendo hoje é que a liberdade que os sistemas elevados devolvem ao solo das cidades tem sido considerado uma vantagem adicional, até porque a gente tem essa questão aí da prioridade ao pedestre, da prioridade às pessoas, né? Então, acho que esse movimento, que não é do Brasil, é do mundo, ele é extremamente interessante, né? Então, fazendo aqui uma retrospectiva, né, eu acho que essa questão aí das transformações digitais que são super importantes e se aplicam aqui ao setor de transporte. A própria conferência que a gente está fazendo aqui hoje é uma boa evidência disso, né? Quer dizer, isso aqui há 2 anos atrás seria talvez impraticável, né, de fazer um seminário como esse online, né? Então isso foi acelerado aí pela pandemia, né? E hoje com certeza temos um mundo muito mais digitalizado, né? Isso se aplica aí às várias funcionalidades aí que a gente viu, principalmente aí no metrô de São Paulo, né? Ainda com relação à apresentação aqui do Leandro, acho que tem uma outra coisa que ficou nas entrelinhas e que é fundamental, tá? Que é a mobilidade elétrica, né? Então, essa competência essencial que a BYD traz em baterias, né? Isso nada mais, nada menos do que um grande movimento global que já está acontecendo. Isso não é futuro, isso é presente. O Brasil está um pouquinho atrasado, né? Mas a mobilidade elétrica, não só no transporte público, mas no transporte privado, isso é uma curva exponencial daqui para frente, né? Daqui a 5 anos nós teremos a maior parte da produção dos automóveis já em nível mundial elétricos, né? E uma transformação grande em cadeias produtivas e tudo mais. Bom, entrando agora então no tema aqui específico do aeromóvel, né? O aeromóvel, eu dei esse contexto aí da mobilidade elétrica, porque isso são grandes transformações aí que a gente está vendo no mundo, né? E que estão sendo puxadas muito pelo impacto, pela pegada ambiental. Então, toda a eficiência energética, né? Toda a tecnologia, né, que vem no encalço aí de impactar menos, né, nas cidades, no meio ambiente, elas vêm de forma muito positiva. E o aeromóvel é uma delas, né? O aeromóvel ele foi concebido, né, o seu conceito, que é um conceito que foi revolucionário ali nos anos 70, né, com uma lógica de engenharia de muita eficiência energética. Então, a ideia de se
fazer um veículo muito leve e que tivesse uma propulsão, né, que consiga tirar, né, do veículo a carga de motores, né, quer dizer, todo o peso desnecessário, né, isso nos anos 70 tinha um significado talvez um pouco adiante do seu tempo, né, porque naquela época as pessoas estávamos todos aí, né, no ciclo do petróleo, quer dizer, carros grandes, motores V8, né, até vir a crise ali dos anos 70 e essa coisa começar a bater no bolso, né. Então, hoje, na verdade, toda essa pegada da sustentabilidade, né, é o momento que a gente está vivendo, né, as grandes questões climáticas e tal, né, quer dizer, as tecnologias é que vêm, né, como solução para esse tema ambiental. Então, vou passar bem rápido aqui as questões dos conceitos da tecnologia aeromóvel, né. Aqui a gente vê uma fotografia da primeira linha piloto, aqui à direita da imagem, né? Essa é a primeira linha piloto que foi feita já para capacidade urbana, né? Então, aqui nós já introduzimos um veículo para 300 passageiros, né? Isso foi construído nos anos 80, né? E é super interessante ver essa mudança, né, da inserção da via elevada na vida das pessoas, né? E aqui tem talvez o que eu considero o melhor exemplo, né? Porque no nível do solo aqui nós temos uma praça, né? Não é nem uma ciclovia, nem uma rua, né? É uma praça. Então, a convivência de um sistema de transporte, né, totalmente sem emissões, né, e o solo, como eu falei antes, aqui totalmente recuperado e de uso pleno, né, para as pessoas. Quando a gente vê crianças e pessoas em lazer, tá, esse é o melhor ambiente que se pode ter para uma cidade, né, porque às vezes até, né, é para pedestres, mas pô, você não pode deixar ali uma criança andar de bicicleta sem supervisão. Aqui não, aqui a gente está, né, com um ambiente completamente voltado aqui às pessoas e aos pedestres. Então esse sistema ele foi projetado aí, já pensado na via segregada elevada. Ele é um sistema que é nativo automatizado. Então aí vem a eficiência dos sistemas atuais. A gente viu isso bastante aí hoje nos metrôs também, cada vez mais automatizados e com mais inteligência artificial, né? O aeromóvel ele já nasceu com essa ideia, até porque ele não tem piloto, né? O comando dele, né, a propulsão e a potência toda está na via. Então, desde o início, né, os primeiros protótipos, etc., eles já não tinham piloto, né? E isso era uma coisa que chamava atenção lá nessa época, onde os sistemas automatizados ainda não eram tão comuns, tá? O sistema é todo baseado em redundâncias, né? Isso vem do nosso DNA da aviação, né? O nosso fundador aqui, o meu pai, ele vem da área da área técnica e de manutenção da Varig, da aviação, né? Então, isso está profundamente arraigado em todos os produtos que a gente faz aqui em transporte, também nas nossas atividades aí na área de indústria, né? E nós temos 22 níveis de redundância no sistema aeromóvel, né? Uma delas, a mais notável redundância que o aeromóvel tem comparado a qualquer outro sistema de transporte sobre trilhos, né, é a redundância de motor. Tá? Então, e como é que é isso? Pô, redundância de motor, né, porque qualquer veículo tracionado, né, para fazer isso, ele teria que carregar um segundo motor, né, o que seria uma coisa completamente absurda, né, e inviável economicamente. Tá, o aeromóvel, como o motor não está embarcado, a propulsão ela é parte da via, nós temos essa característica de redundância de motores, né? Então, quando um motor eventualmente apresenta qualquer tipo de falha, né, um segundo motor projetado neste trecho, ele entra em funcionamento automaticamente, né? E então não existe em nenhuma situação uma causa única que possa levar a parada do sistema, né? Tanto que é verdade isso que na Indonésia, né, o primeiro sistema operacional do aeromóvel foi feito, curiosamente, do outro lado do mundo, né, em Jacarta, né, e esse sistema completou, em 2019, 30 anos de operação. Tá? Jamais houve uma evacuação no sistema. Tá? Não foi, embora o sistema tenha lá o sistema de saída de emergência pela via e tal, né, jamais foi feito um resgate ali, uma necessidade de uma evacuação forçada, assim como em 8 anos de operação aqui no aeroporto de Porto Alegre, também nunca houve um acontecimento desse tipo. Mas isso pelas características intrínsecas e nativas, né, do projeto da tecnologia. Bom, depois vem algumas características aí de flexibilidade, né, um sistema que pode fazer curvas muito fechadas, né, vence aclives
dentro da linha de conforto, é claro, sempre, né? E isso permite, por exemplo, que ele seja construído em áreas muito sinuosas. Depois nós vamos ver o traçado de Guarulhos, né? E de como essa tecnologia, essa característica foi decisiva, né, para a seleção da tecnologia aeromóvel no aeroporto de Guarulhos. Tá? A questão da segurança, tá? A propulsão pneumática, ela traz algumas seguranças adicionais, né, que, na verdade, não foram pensadas originalmente, mas que vieram, vamos dizer assim, de brinde, né, com o conceito da propulsão pneumática, que é, por exemplo, a impossibilidade de uma colisão frontal. Tá? Então, a forma como funciona o aeromóvel e tem essa coluna de ar dentro do duto que gera o seu movimento, isso faz com que seja impossível a gente ter dois veículos em sentido contrário no mesmo trecho. Então, as colisões frontais, elas são impossíveis, né, no sistema pela sua característica própria, né? Depois, algumas outras características operacionais, como a velocidade, né, de 80 km horários, né, isso normalmente é limitado em função da sinuosidade da linha e das paradas, né, então normalmente vai operar ali a 60, 65, né, em função aí das constantes acelerações e desacelerações também. A gente não quer fazer com que o passageiro sinta desconforto aí com essas mudanças de aceleração, né? A capacidade também é média, então o aeromóvel se caracteriza aí nos sistemas de média capacidade, onde estão aí o monotrilho, os VLTs, os BRTs, né? E, claro, acima desses sistemas vem aí os grandes sistemas metroviários, que são os de grande capacidade, e o grande tema aqui, né, dessa magnífica aí, dessa ótima conferência, né, da EAMESP. Né? Depois, questões de acessibilidade, adequação a normas, não só de abalo, mas as normas de people movers, né, que são normas específicas aí para este setor. Tá? Aqui um pouquinho do funcionamento, então, para quem não conhece, né, o aeromóvel, então, tem essa característica de ser um veículo absolutamente leve, e daí vem a sua eficiência energética, né? Você paga pelo peso transportado. Como o veículo é muito leve, tá? O custo operacional energético dele por passageiro, ele é significativamente superior a qualquer outro sistema elétrico, tá? Em torno de 30% melhor. Tá? E quando o sistema está fora do pico, quer dizer, quando o carro está vazio, tá? Essa vantagem chega, dependendo do sistema, a 70%, né, de vantagem sobre outros sistemas, porque a gente está transportando, né, menos massa, com isso gasta menos energia. Essa é a lógica, né, fundamental por trás do aeromóvel. Na verdade, a propulsão pneumática é uma consequência de como fazer um veículo extremamente leve funcionar em via elevada, né? Então, o sistema também é nativo elétrico. Eu acho que essa é uma grande transformação que a gente está vendo aí no mundo, né? Sair do binômio diesel-pneu, né, e partir para sistemas elétricos em sistema de trilhos, né? Sistema de trilhos de aço e de rolamento, né, sobre trilhos, né? É também uma tecnologia genuinamente brasileira, né? É um people mover brasileiro e é desenvolvido, né, com cadeias produtivas nacionais, né? Aqui, desculpa, aqui tem uma observação importante que deixa eu voltar aqui. Tá? Aqui no detalhe da foto à direita, a gente pode ver como é que funciona, então, a propulsão pneumática. Então, nós temos ali um compressor que fica no solo, ele fica acoplado à via, né? E ele gera dentro da via, que vocês podem ver ali a viga de sustentação, ela é também, ao mesmo tempo, um tubo pressurizado. Tá? A gente usa uma pressão aí controlada. Isso foi o grande know-how do aeromóvel, quais são os níveis adequados de pressão, né, que são facilmente controlados através de válvulas e de sistemas de vedação, né? E essa coluna de ar, então, é o que impulsiona, o que traz, né, o empuxo dentro do tubo, né, e faz o veículo se movimentar. Então, as pessoas muitas vezes pensam aí, Felipe, que isso aí foi uma sacada, assim, foi uma ideia, né, que um coelho tirado da cartola. Tá? E não é, tá? Isso é um engano. Tá? O aeromóvel, ele é objeto aí de um processo técnico de engenharia, de um processo científico, né, desenvolvido, né, com muito rigor, né, tecnológico, né, e nós chegamos, na verdade, nesta solução de propulsão pneumática por um pressuposto original, que é o baixo peso e a eficiência energética. Tá? Então, aqui isso foi talvez a terceiro ou quarto experimento, né, de propulsão para ter essa relação de não ter os motores embarcados e, com isso, né, ter custos de manutenção e de operação mais
mais eficientes, né? Então, uma série de características, né? Eu acho que essa primeira aí, ela merece um destaque nos dias atuais. Daqui a um mês e pouco teremos aí a Conferência do Clima deste ano, que vai trazer mudanças importantes aí no mercado de carbono. Então, esse negócio das zero emissões aí, do baixo consumo energético, é o assunto do momento, tá? Aqui agora entrando um pouquinho no assunto de Guarulhos, então nós fomos selecionados, a tecnologia aeromóvel foi selecionada para equipar o aeroporto de Guarulhos, né, com o segundo People Mover do Brasil, né? O primeiro está aqui em Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, liga o Transurb, aqui o trem metropolitano de Porto Alegre, ao aeroporto de Porto Alegre, tá? Esse sistema já está em operação há 8 anos. Infelizmente, na América do Sul, né, nós ainda temos muito poucos sistemas dessa natureza. Tá? Existe um outro sistema que está em descontinuidade na Venezuela, tá? E fora esses dois People Movers, existem apenas o de Porto Alegre e agora o novo sistema de Guarulhos, que vai ser um dos mais robustos aí, em termos de extensão em nível mundial, né? Esse sistema ele tem 2.700 metros de extensão, né? Então ele liga os 3 terminais do aeroporto à estação da CPTM. Aí eu acho que vem o grande gancho aqui, né, da semana metroferroviária, tá? Porque o People Mover e essas soluções de média capacidade, tá, de monotrilho, de aeromóvel, tá, elas são soluções extremamente interessantes para as malhas metroferroviárias, né, como alimentadores. É o que acontece no Transurb, né? O Transurb hoje, quer dizer, hoje agora a Covid, esses números foram embaralhados, né? Mas antes da Covid, o sistema, o alimentador do aeroporto, né, ele colocou ali 4, 5 mil passageiros por dia no sistema que antes não tinham acesso ao metrô. Então, acho que essas ligações metroviárias, né, são um grande desafio e uma grande oportunidade da gente melhorar aqui as malhas ferroviárias, né, e o transporte público em geral. A grande motivação desse projeto ter saído, inclusive, viu, Felipe, senhores participantes aqui hoje, tá, não foi a ligação entre os terminais, embora isso seja fundamental, quer dizer, a eficiência do aeroporto. Tá? O motivo que realmente levou à implantação desse sistema é a ligação com a CPTM. Quer dizer, como é que São Paulo, a maior cidade, quarta maior cidade do mundo, né, o maior aeroporto da América do Sul, como é que ele não tem uma conexão com o metrô? Tá? Então, esse sistema vai permitir essa ligação, né? E aqui considerando também uma outra peculiaridade, né, que a CPTM construiu a ligação ao aeroporto, né, e ali por uma questão de um desencontro dos projetos do aeroporto e da CPTM, faltou essa peça, né, de ligação, né, do metrô metropolitano de São Paulo com o aeroporto. Quer dizer, ali, né, se faz um transporte de excelente qualidade através dos trens novíssimos, aí, estações maravilhosas da CPTM, né, e depois o sistema cai num ônibus, né, que tem que andar de forma dramática, ele ainda tem que andar por cima de uma via pública. Quer dizer, esse ônibus ele não tem sequer, né, uma via exclusiva dentro do aeroporto. Então, ele tem que usar a Avenida Hélio Schmidt, que é uma avenida pública que tem engarrafamentos, que tem congestionamentos, né? Então, é um sistema de uma eficiência baixíssima, incompatível, né, com a qualidade dos trens da CPTM e do próprio aeroporto, né, e a partir de sua modernização aí que veio em 2015. Né? Então, a expectativa... Oi, Marcos. A gente tá bem interessante aí, mas a gente tá com o tempo estourado agora. Não, eu já estou concluindo aqui, Felipe. Eu só queria mostrar aqui, então, o mapa aéreo desse sistema, né? Tá, então, aqui estão as 4 estações, né, as 3 estações internas, e a estação lá, então, da CPTM, onde os passageiros de agora em diante vão poder usar o metrô efetivamente para chegar ao aeroporto. E tem alguns dados sobre outros sistemas muito comuns nos Estados Unidos, principalmente, também na Europa e na Ásia, né? Tá? E as eficiências, então, que o sistema deve trazer para o nosso mais importante aeroporto. Era isso, Felipe, desculpa aí eu ter passado um pouquinho do tempo, tá? E agradeço aí mais uma vez pelo espaço aqui desse debate tão importante. Marcos, agradecemos imensamente aí por estar conosco, nos trazendo todas essas informações. Me desculpa aí pelo tempo, acho que todo mundo acabou escorregando e ficou mais apertado para você. Bom, pessoal, encerramos então as apresentações e ficamos sem tempo para o debate. Particularmente, eu estava com uma relação de tópicos e questões legais, além das recebidas pelo chat.
tentarei endereçá-las aos palestrantes posteriormente. Desta forma, em função do tempo, eu gostaria de encerrar agradecendo a todos e passando a palavra para a Silvia, nossa presidente, para encerrar o painel. Eu agradeço e realmente eu peço desculpas ao Marcos Koester, que ficou para o final, com o tempo um pouco mais comprometido. Mas foram ricas as suas informações, o que vocês compartilharam, Leandro, Eric, Daniel, Antônio Márcio, como sempre. Felipe, obrigado pela mediação. Marcos Koester, agradecida, sei como a agenda de todos vocês é muito concorrida, então eu só posso agradecer. E avisar aos nossos ouvintes que tudo isso está lá gravado e disponibilizado para quem quiser, mais uma vez, apreciar o que vocês nos disseram. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Opa!